Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Humanidade na Gestão. Hoje, trazendo aí o conceito, da segurança psicológica. O que a segurança psicológica tem a ver com gerar mais resultados? Você já parou para pensar como a falta de uma segurança psicológica pode estar afetando os resultados da sua empresa, da sua equipe? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar a falar do assunto deste vídeo, eu queria retomar aí um pouquinho o que a gente conversou nos episódios 1 e 2. Então, o episódio número 1 foi o episódio introdutório, em que eu trouxe ali que muitas vezes nas nossas organizações a gente faz um planejamento maravilhoso, que é o que eu chamei de estrutura. A gente formata toda a estrutura de gestão. Então a gente faz o planejamento estratégico, desdobra até o nível tático, a gente define os nossos indicadores, as nossas metas, aquela cascata, define quem são os responsáveis e está pronta ali a nossa estrutura de sucesso. E aí, entre essa estrutura de sucesso, que é o planejamento, e a nossa realização e os nossos resultados, aí no meio a gente tem a humanidade em nós. E o conceito que eu quis trazer é de que, enquanto a gente não trabalhar como humanos, a gente trabalhar aquém dos nossos aspectos humanos, ou seja, sem considerar as nossas necessidades e os nossos sentimentos, que são dois grandes recursos humanos, para a nossa contribuição para o mundo, se a gente não considerar esses aspectos, a gente vai estar no nosso modo de operação máquina, e a gente vai estar entregando sempre menos resultado do que aquilo que seria possível. Então, para que a gente entregue a maximização dos nossos resultados, é importante que essa peça dessa fórmula, estrutura mais humanidade igual a resultados, essa peça humanidade, ela precisa estar contribuindo com o seu máximo potencial. A gente só atinge o máximo potencial de cada pessoa quando a gente inclui a humanidade dela. Ok? Então esse foi o assunto do nosso primeiro episódio. No segundo episódio, eu já quis trazer aí a nossa parte das relações. Como é que esses humanos se relacionam dentro das organizações? Porque, na verdade, aí o trabalho ele é todo intercalado. A gente tem um grande trabalho em equipe dentro das nossas organizações. E aí a gente tem algo muito comum que acontece, que são os conflitos, Então, nesses conflitos, por que acontece um conflito, Acontece um conflito porque a gente ignora a singularidade que existe em cada humano, Então, a gente nessa de ignorar, eu acho que o outro é menos do que eu, E então, por isso, eu acho que eu devo estabelecer uma relação ganha-perde. Entende que o princípio, do ganha-perde está num sentimento de superioridade. Então, aquele que ganha, ele é superior àquele que perde. E muitas vezes a gente entra nesse papel de ser superior. E aí eu vou num debate, eu vou para a reunião de trabalho para decidir sobre um desafio. Eu vou para essa reunião num debate de ideias, porque eu acho que eu tô certo e eu tenho que provar que eu tô certa para o outro. E eu sempre tô querendo ganhar vantagem em relação a isso. Quando a gente tá numa relação de ganha-perde, a gente tá reduzindo essa capacidade humana, porque um está com a capacidade mais aflorada e o outro está diminuído, O que isso tem a ver com a segurança psicológica, A gente vai falar daqui a pouco também, nessa questão da gente acabar nem colocando isso em jogo por uma questão de medo. Mas voltando no assunto do episódio 2, a gente falou muito sobre isso, Então, enquanto eu acho que o outro é menos do que eu vou nesse debate de ideias e eu não incluo a humanidade do outro, eu nem percebo que ele é diferente de mim. Então eu embato porque eu acho que ele tem a mesma capacidade que eu, as mesmas necessidades,
e os mesmos sentimentos. Então, quando eu acho isso, eu tiro a humanidade, porque cada um tem seus sentimentos, tem sua história, a gente falou sobre isso, né? A singularidade, ela tem esse desdobramento, né? Esse aspecto da natureza humana e das histórias. E por meio disso, dessa vivência que a gente teve até o momento em que estamos, a gente tem ali a formatação de um HD, é a nossa enciclopédia de crenças, e a gente segue por meio delas, né? A gente vai para uma reunião, cada um com seu HD de crenças, e são HDs diferentes, né? Não é uma enciclopédia humana, cada um tem a sua enciclopédia. Então, o primeiro passo para a gente resolver o conflito é a gente entender isso, que cada ser humano, ele é singular no seu ponto de vista. E eu não estou certa e o outro está errado. O meu pensamento, a minha ideia, não é superior à do outro. É diferente. E aí eu começo a entrar num campo de respeito. Porque eu não acho que eu sou superior ao outro. Somos iguais na nossa humanidade. Mas somos diferentes no nosso HD. Então, primeiro, e eu parto também do princípio de que o meu HD não é o certo, é só um ponto de vista. Então, eu preciso, para que eu enxergue as coisas sobre uma visão mais sistêmica, que é a melhor visão, concorda? Enquanto eu estou olhando com uma visão, né, de antaolhos, eu estou vendo um aspecto. Quando eu amplio a minha visão, e eu só faço isso por meio das outras pessoas, eu não tenho visão sistêmica sozinha, nunca, né? A visão sistêmica é a partir dos diferentes olhares, eu consigo enxergar, né? Não a árvore, mas a floresta, e a partir daí eu tomo as melhores decisões. Eu entro no campo das melhores soluções, das soluções que potencializam o resultado. Então, nesse sentido, a gente tem um trabalho a fazer nas organizações que é reduzir esse conflito. E a gente resolve, a gente minimiza esse conflito quando a gente ativa esse lado da humanidade de perceber a singularidade do outro, é diferente da minha, e eu respeito essa diferença, né? E a partir daí, eu não acho justo que aqui, nessa conversa entre mim e você perca e eu ganhe, ou eu perca e você ganhe. Não é justo, porque se somos iguais, seres humanos, cada um com a sua singularidade, é desperdício eu ganhar e você perder, ou eu perder e você ganhar. A gente tem que maximizar a solução maximizada que potencializa a realização entre a gente para o bem da organização, é sempre a solução ganha-ganha. E isso é um exercício nas organizações. Muitas pessoas não têm essa maturidade de nível de consciência mesmo, de reconhecer a singularidade no outro. E sempre fica assim, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado, ou eu tô errado mesmo, né? E não é uma questão de certo e errado, é uma questão de inclusão. Eu incluo o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, e aí a gente chega em um consenso. O fato da gente ir para uma solução ganha-ganha de nada tem a ver com democracia, votação, vamos ver se todo mundo tá de bem. Não é isso, tá? Quando a gente está em uma reunião e a gente precisa potencializar o resultado para essa organização, no estabelecimento de uma solução ganha-ganha, não estamos falando em votação, tá? Porque a gente pode cair nessa, né? Então, democracia, todo mundo tem que estar de bem. Não é o todo mundo tem que estar de bem. É a gente colocar tudo na mesa. Vamos lá, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Daí a gente, nós todos, vamos olhar com os nossos olhares, com os nossos óculos, cada um com o seu HD de crenças, e a gente vai olhar e vai fazer essa tradução. Qual é o impacto? O que queremos aqui? Né? E aí a gente vai analisar. Aí a gente usa a nossa inteligência, né? Pra gente analisar, desenhar cenários e ver qual é o melhor cenário, que vai trazer o ganha-ganha potencializado para esse conjunto, tá? Ok. E aí agora então a gente vai falar da segurança então psicológica. E aí o ponto, por que eu quis trazer nesse episódio já a segurança psicológica e não outro assunto?
Porque nesse gancho do conflito, então a gente está aqui, estamos reconhecendo, você já tem um nível aí de consciência em que você reconhece o singular no outro. E aí tem um ponto, né, que muitas pessoas têm dificuldade sequer de expor a sua singularidade. Né? Porque, e aí a gente falou um pouquinho, né, de alguns traumas que a gente tem na infância, e né, pode ter acontecido várias coisas ao longo da nossa história que faz com que a gente tenha uma crença, que foi a que eu disse no episódio, acho que 2. É a crença de que eu preciso agradar as pessoas para eu sobreviver. Muita gente nas organizações tem essa crença, né? Então eu preciso agradar porque eu tenho várias consequências se eu for autêntico. E se, sobretudo, não é nem sobre só a autenticidade, mas é sobre eu perceber que isso que eu tô falando não vai agradar, que isso que eu tô falando, a pessoa talvez não concorde comigo. E, sobretudo, esse problema acontece quando são níveis hierárquicos diferentes. Eu tô aqui falando com o meu líder. E eu percebo que eu tenho aqui um ponto de vista muito importante para contribuir. E eu não falo. E eu não falo porque eu percebo que, assim, talvez a pessoa que está na minha frente, esse meu líder, ele não concorde comigo. E aí, como se eu tenho uma crença de sobrevivência em relação à discórdia, né, que a gente não pode discordar, eu não falo, e eu acabo não contribuindo, e a gente, como um todo, acaba não tendo a visão sistêmica, e a gente está sempre patamar abaixo de resultado, né? E aí, como são muitas as pessoas, eu entendo que é uma responsabilidade das nossas organizações, e sobretudo da nossa liderança, em criar um ambiente seguro para que as pessoas se exponham. Já que a solução que a gente falou lá no episódio 2, essa solução ganha-ganha, tem a ver com, né, eu fazer essa intersecção, né, de interesses, de necessidades, né, das áreas, de necessidades das pessoas que estão ligadas, eu preciso saber qual é esse pedaço dessa pessoa aqui, porque se eu tiver só dessa, é ganha-perde inconsciente. Né? Porque a pessoa que tem a baixa autoestima, ela tá sempre no perde. Ela tá sempre querendo fazer mais. Não existe um equilíbrio entre dar e receber. Ela tá sempre fazendo mais, porque ela não se sente merecedora. E ela tá sempre se sentindo ameaçada. Ela não coloca toda a sua singularidade. Ela vai começar a fazer isso aos poucos. E é a responsabilidade do líder criar um ambiente de segurança psicológica para permitir que o humano potencializado das pessoas aflore. É sobre isso que a gente está falando quando traz essa questão da segurança psicológica. Então, a gente não vai conseguir atingir o máximo potencial humano se esse humano está com medo de falar as coisas. Né? E quando a gente fala de contribuição, porque isso afeta a contribuição em nós, né? Quando a gente não tem segurança psicológica e nem ali, e eu tenho crenças limitantes em relação à minha exposição, né? Esse medo de me expor, eu vou estar contribuindo menos. E contribuir menos, eu estou aqui recebendo meu salário, mas eu não estou inteiro. Eu estou contribuindo menos, eu não estou no meu ganha. E a gente precisa ativar esse ganho de todo mundo para a gente criar uma grande contribuição. Quando a gente fala de contribuição, e eu acho que isso é importante a gente dizer aqui, não é possível uma pessoa contribuir se ela não colocar algo novo, se ela não colocar algo dela. Porque pensa só, quando a gente fala contribuir, a gente fala que aquela pessoa contribuiu. Ela entregou algo que alguém não entregou. Porque se ela tivesse entregado mesmo a coisa, eu não teria dito que contribuiu. Matematicamente falando, eu estou dizendo que pessoas desempoderadas são todas número 2, por exemplo. E qual é a média? Número 2. Eu só altero a média, né, pensando aqui nos números, quando eu incluo um número novo. Quando eu incluo um número 3, já não é mais 2 a média.
é 2, alguma coisa. Se eu coloco um 4, se eu coloco um 5. Então, a gente precisa ativar nas nossas equipes essa permissão de ser singular. Porque aí a pessoa vai trazer aquilo que ela vê. É muito prejudicial a gente não utilizar isso. Vamos pensar nós na liderança. A gente não está vendo tudo que está acontecendo. A gente está lá na nossa sala de reunião, a gente está definindo as estratégias e a nossa equipe está nos ajudando a operacionalizar. Eles veem muita coisa que a gente não vê. Muita! Eles têm ali o HDzinho deles ali, ó, tem um monte de informação que a gente não tem. E se eles não colocarem isso pra gente, porque tem medo da gente não concordar, né, dele ser demitido, é sobre isso. A segurança psicológica, ela é algo que é percebido por quem tá na equipe. Então eu tenho que estar atento, porque às vezes eu acho que eu crio segurança psicológica, mas não, na verdade eu não tenho. Porque tem vários aspectos, né? Se eu critico a pessoa quando ela não entrega aquilo que foi esperado, ao invés de eu procurar saber o que aconteceu. A grande chave da boa liderança é que o líder é um ajudante, sabe? A gente tem que descer o salto, descer do palco, sair das nossas salas fechadas e ativar o humano. Eu só estou aqui como líder e a minha equipe que está aqui comigo, a diferença é só uma diferença de o que cada um faz, mas somos todos iguais na nossa humanidade. Então, primeiro, baixa esse negócio do chefe. Nossa, já vi gente uma vez, tinha um líder financeiro, né, em uma empresa que eu trabalhei, e ele era muito desrespeitoso com as pessoas. E ele era muito inteligente ao mesmo tempo. Então as pessoas sentavam para conversar na mesa dele, tremia. As pessoas tremiam. Como que esse líder fazia acontecer se a sua equipe treme? Entende? É sobre isso. Então, assim, o líder tem que estar atento e tem que perguntar. Assim, né, esse ambiente que a gente tem aqui, como eu posso ajudar? Uma reunião de feedback, a gente tem que estar primeiro aberto assim, como que eu posso te ajudar mais? Como que eu posso fazer? Como que eu posso facilitar? Que informações eu tenho que buscar na reunião ali, então, se as coisas não estão funcionando? Me traz, tem que ter diálogo. Não pode ter medo do diálogo. Não pode ter medo de confrontar positivamente, sabe? No sentido de, olha, eu tô trazendo uma informação que você não tem. Então eu vou dizer, pode ser que não te agrade, líder, mas eu vou trazer, porque eu tenho uma responsabilidade da minha visão. Eu preciso contribuir, eu contribuo quando eu coloco a minha visão, não quando eu omito a minha visão, para deixar que siga conforme você falou. Quantas vezes eu ouvi né, como eu trabalhava em controladoria, né, durante um bom tempo, muitos líderes sentavam na minha mesa ali do ladinho para me trazer coisas, né? Então eu tinha muita informação, né? Porque era o contato com todas as áreas da empresa. E as pessoas falavam assim, mas eu fiz isso aqui porque o líder mandou, porque o diretor mandou, porque o dono mandou. E eu falava assim, mas você concordou com isso? Não. Ai, mas ele mandou, né? Eu falei, mas gente, cadê você? Cadê você nessa empresa? Se você não concordou, você tinha que falar. Ah, mas eu vou falar. Eu falei, E teve uma vez que eu fui, levei a pessoa e falei assim, isso é um absurdo. O que o diretor decidiu é um absurdo. E ele só decidiu isso porque você não falou aqui o que ele não sabia. Ele tomou uma decisão errada porque você não falou o que você estava vendo para ele. Você é operação, você tem que dizer para ele. Porque senão ele não vai saber. A gente também, na posição que tem líderes acima da gente, a gente tem que enxergar nossa responsabilidade em trazer as informações, a ser verdadeiro. Eu uso uma expressão que algumas pessoas não entendem, né? Que é um valor forte que eu tenho agora, que é a sinceridade radical. Como eu amo isso. Isso não tem a ver com ser sem educação, sabe?
assim, ser direto demais. Não é isso que eu quero trazer quando eu digo sinceridade radical. Mas eu quero trazer que, assim, a nossa singularidade precisa ser respeitada. Mesmo que talvez o que eu vá dizer ali, depois que o meu líder olha, ele fala assim, não é isso. E a gente chega numa outra conclusão. Mas eu preciso ter a liberdade de dizer. Porque se eu não disser, como que vai ser? Não tenho visão sistêmica se eu não disser. Mas eu preciso ter um ambiente para poder falar isso, né? Então eu já estava ali vários anos de desenvolvimento. Aí eu fui lá, peguei esse gerente, a gente sentou na mesa do diretor, eu falei, diretor, você decidiu isso? Ele, eu decidi. Eu falei assim, você está completamente errado. Né? Isso daí não disse nem completamente errado, que eu não gosto de usar certo e errado no meu vocabulário mais, eu treino não usar. Mas isso tem esse impacto, essa sua decisão impacta aqui, por causa disso e aquilo, e tal fulano veio na minha mesa contar e eu achei importante te trazer. Aí ele, nossa, não, peraí, então vamos voltar atrás. Aí ficou o exemplo para esse gente, eu falei assim, tá vendo, é isso que você tem que fazer. É isso que é importante você fazer, dá voz para você, para o que você enxerga. Mas eu entendo a dificuldade que ele tinha, porque ele não se sentiu seguro para fazer isso. Ele era um gerente novo na empresa. E, poxa, diretor financeiro, as pessoas têm medo. A coisa mais triste que eu achava era quando alguém sentava, ou às vezes nem vinha falar comigo assim, meio com dedos, porque achava que eu era desumana, nesse sentido de hierarquia, sabe, assim. E aí eu já tentava quebrar um gelo, porque eu sabia que tinha esse estereótipo, controller, né? Sabe muito, e eu não sei nada. Muita gente percebe isso, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei. Mas o que você não sabe fazer? Sabe, vamos lá, vou te ajudar. Mas estamos aqui, você me ajuda também. E estamos no mesmo nível. Não é hierarquia, tô falando de hierarquia. No mesmo nível, somos uma equipe. Somos uma equipe e cada um tem um papel, né? Bom, mas era isso que eu queria trazer, né? Então, a segurança psicológica, pra gente fechar esse episódio. A segurança psicológica afeta a expressão da singularidade em nós. A falta de uma segurança psicológica diminui a expressão da nossa singularidade. A expressão da nossa singularidade afeta diretamente o nosso potencial contributivo. De eu entrar com o meu 3, com o meu 4 numa média que é 2. E sem essa segurança, eu tô com menos contribuição produtiva e dessa forma eu afeto diretamente o resultado. A humanidade em nós tem tudo a ver com maximização de resultados. É isso no episódio de hoje, então perceba, né, na sua equipe, sendo você de qualquer cargo, se é líder, se é analista, perceba como está a segurança psicológica. E algo que é muito importante, a liderança tem um papel fundamental, mas quem não é líder também. Porque lembra que não tem a ver com hierarquia. Eu posso pedir segurança psicológica. A gente vai falar mais sobre essa questão de ser vulnerável e de contribuir de fato. Às vezes, quem é um analista tem um nível de consciência maior do que quem está na liderança. Então, quem tem um nível de consciência maior sempre tem que dar o primeiro passo, independente do cargo. Porque é quem tem mais condições de fazer isso. Como é que você contribui? Se você tem um nível de consciência maior do que a sua liderança, você entra com o seu nível de consciência e ajuda a formar esse líder. A gente tem um negócio de assim, professor não aprende. Gente, como que professor não aprende? Seremos eternos aprendizes, sendo CEO, presidente mundial. Seremos eternos aprendizes, que a gente nunca tire essa camisa do aprendizado. Então, para você que sente que falta segurança psicológica, sinceridade radical. Vai lá bater um papo. Nos próximos episódios eu vou falar, vai ter um episódio que fala só sobre vulnerabilidade. E aí a gente traz um pouco mais sobre isso, tá bom?
Então, muito obrigada por estarem até aqui, né, nesse momento, a gente abordando esse assunto de segurança psicológica, e a gente se vê no próximo episódio. Muito grata. Boa semana!